João, irmãos, Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Capítulo de número 9. Moço da água. Fica aqui que eu vou te devolver o copo. Só mais um pouquinho, peraí. Obrigada. João capítulo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Versos 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: quando Jesus ia passando, viu um homem. Complete aí para mim, por favor. Viu um? Viu um? Isso. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, ou os discípulos de Jesus, lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondendo disse: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Não, você não deve ter ouvido, eu vou ler de novo. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Isso. Então os seus vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam dizendo: não é este aquele que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo, ao ouvir, dizia: sou eu. E perguntaram-lhe então: como foi que abriram os teus olhos? E ele respondeu dizendo: o homem chamado Jesus. Oh, aleluia. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Verso de número 19. Perguntaram aos pais desse moço: este é o vosso filho? É ele o que vocês dizem ter nascido cego? Como é que agora então ele enxerga? E os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que verdadeiramente nasceu cego. Mas que agora como que ele vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos, mas ele tem idade. Pergunte para ele e ele falará por si próprio. Seus pais diziam isso porque temiam os judeus, pois já os judeus haviam resolvido que quem confessasse naqueles dias ser e dizer que Jesus era o Cristo, deveria ser expulso da sinagoga. Foi por isso que eles disseram: tem idade, pergunte para ele. Chamaram então o homem que havia sido dantes cego pela segunda vez e disseram para ele: dá glória a Deus, porque sabemos que esse que tu dizes que te curou, ele é pecador. E respondendo o homem disse: se é pecador ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Oh, diga amém por essa palavra. Diga glória a Deus por essa palavra. Oh, glória a Jesus, aleluia. Botar despertador aqui, porque vira vigília fácil, fácil. Oh, glória a Jesus, aleluia, aleluia. Eu estava ali sentada, me lembrando da minha mocidade, que tem pouquíssimo tempo. E eu estava ali pensando, como quando conheci Jesus e quando conheci o seu amor, porque eu não nasci num lar cristão, eu fiquei, o que eu digo, né, para o pessoal lá de casa, e quem me conhece dessa época sabe, eu fiquei maluca no Senhor. O que é maluca no Senhor? É quando você topa toda loucura, você está tão apaixonado por Jesus que você não mede nada.
Algumas pessoas chamam isso de primeiro amor, mas eu na verdade estou nesse único amor até hoje. Eu de verdade tenho pedido a Deus para amá-lo cada dia mais, nunca menos. E percebo que realmente o Espírito Santo tem trabalhado para que eu possa continuar oferecendo essa súplica diante de Deus e Ele possa continuar me recebendo essa oração. Aí deu vitória para você, ou te privou do teu galardão. Brincadeira, obrigada, viu? E eu me lembro nessa época, eu estava tão focada em Jesus, eu queria tanto Jesus, você não está entendendo. Eu olhava a Bíblia e quando falava ali, eu via a história de Moisés, quando ele descia com o rosto brilhando, eu dizia, Moisés vai ficar no céu dizendo, quem é essa que quer tomar meu lugar? Porque eu vou ficar com o rosto brilhando, de tanto que eu vou consagrar, de tanto que eu vou buscar. Eu olhava Daniel e eu dizia, se ele orava 3 vezes ao dia, eu vou orar 4. Eu dizia, eu quero orar 4, Senhor, porque eu não quero que tu tenha saudade de Daniel. E depois eu descobri Davi, aí fiquei mais maluca ainda. Aí eu disse, o quê? Davi era isso tudo para o Senhor? Pois agora então o Senhor não vai ter mais falta e nem saudade de Davi, eu vou ser da véia. Ninguém me segura mais. Eu buscava tanto, tão intensamente, às vezes da carne ficar fraca, buscando realmente uma consagração e tentando justificar o injustificável, tentando abraçar e agarrar o imerecido através de práticas e de atos que são legítimos, mas que na verdade jamais me colocariam em um patamar que me fizesse justificar aquilo que Deus gratuitamente já havia me dado. E aí eu comecei a falhar, porque a gente falha. Olha para quem está do teu lado e diga, a gente falha. Olha para mim, Deus não te fez para ser sobrenatural. Quando Ele te criou, Ele te fez humano, ser humano. E a verdade é que quando a gente conhece ao Senhor e experimenta o seu sobrenatural, o seu extraordinário, a gente quer prolongar esse período com o sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, quem gostaria de estender para a sua casa essa atmosfera que está vivendo aqui? Quem gostaria de levar na mesma proporção de intensidade aquilo que estava recebendo quando o servo do Senhor estava ministrando aqui? A nossa vontade, se pudéssemos transferir esse ambiente ou estendermos em largas grades de hora a unção, o poder, o avivamento, o quebrantamento, aquele choro, aquele pranto que muitas vezes invade a nossa alma e a gente sabe que é a presença do Senhor de maneira imponente, como um rio que corre para o mar e não pode ser parada. A gente não quer parar aquele choro, a gente não quer parar aquela vontade. Inclusive, são em momentos como esse que a gente faz votos dos quais às vezes nem dá conta de pagar, porque a gente está tão motivado, a gente está tão focado. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já prometeram coisas ao Senhor, já firmaram propósitos com o Senhor, até porque essa atmosfera é favorável para isso, para que você comprometa-se. Só que quando isso aqui acaba, a atmosfera não é mais a mesma. Só fica você e a sua carne que quer poupar energia. Só fica você e a sua carne que tem prazer no descanso. Só fica você e a sua carne dizendo que lê a Bíblia que nada, vai maratonar aquela série que você não viu ainda. Só fica a sua carne dizendo, ou você acha que na segunda-feira sua carne vai dizer, entra para o quarto, fecha a porta e entrega pelo menos 1 hora de oração para Deus. Não, ela vai dizer, sabe o que? Dorme, você está cansado, retiro, liga a televisão, um balde de pipoca e cai dentro. É isso que a sua carne vai dizer para você, sabe por quê? A carne não opera voluntariamente para Deus bem algum. Tudo que ela faz, que se reverte para a glória de Deus e edificação da nossa alma, é por imposição ou impelimento do Espírito Santo, que trabalha como cooperador, te convencendo daquilo que faz bem para você. Porque como disse Salomão, o que faz bem para você não é a carne. Olha o que ele disse, se o Espírito estiver de pé, ele animará todo o corpo. Mas olha o que ele diz, porém, se o Espírito estiver abatido, quem pois o animará? E eu me lembro que fortalecia então nessa busca incessante muito o Espírito, mas a gente não foi chamado para ser sobrenatural. Por isso que até Jesus, depois de 40 dias, comeu. Por isso que qualquer pessoa que entra num método de consagração, de profundidade, de imersão
como aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, tem um tempo para iniciar e um tempo para se retirar. Porque quando o Senhor nos criou, Ele não nos fez sobrenaturais, Ele nos fez humanos. Quando Paulo pediu ao Senhor e ele dizia insistentemente, ele dizia: tira de mim, por 3 vezes ele anuncia, eu orei, eu clamei ao Senhor e eu disse: arranca de mim esse espinho na minha carne, esse mensageiro de Satanás, que de tempo em tempo vem me esbofetear. E quando o Senhor se destinou a respondê-lo, depois de um clamor repetitivo por 3 dias, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua força. Quem lembra, gente? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vá compreendendo isso aí. Nossas dependências, debilidades e fragilidades afrontam a nossa humanidade, afrontam a nossa carnalidade, muitas vezes esmagam o orgulho e a vaidade da nossa santidade, mas são elas que nos movem para o lugar de uma adoração sincera, de um coração quebrantado, de um coração contrito. Eu quero que você compreenda que Deus não está interessado em substituir na sua vida coisas que só a sua humanidade deve e pode fazer. Camila, eu não estou entendendo. Tem pessoas aqui que ainda não conseguiram entrar num caminho de constância, ainda não conseguiram esbofetear a procrastinação que afronta o seu espírito. E não é porque elas não querem, não é porque elas não amam. E eu estou falando com vocês, não é porque vocês não querem, não é porque vocês não amam, é porque de verdade, ou a gente fica na carne, ou a gente fica no espírito. Na nossa cabeça a gente pensa que é isso. Ou você consagra muito e não peca, fica santarrão, fica crente pra chuchu, julga o pecado de todo mundo. Ou então você fica carnudão e tudo respalda pela graça e nada tem nada a ver e é oba-oba. E aí você fica lá e cá, lá e cá e lá e cá. Tua vida parece um eletrocardiograma, hora em cima, hora embaixo. E não foi assim que Deus nos criou. Por isso que não dá certo quando a gente fica só no sobrenatural. E por isso que também não dá certo quando a gente vem só pro natural. Porque quando o Senhor nos fez dotado de tricotomia, espírito, alma e corpo. E todos eles para andarem em harmonia. Por exemplo, quando o Senhor criou o homem e o plantou no jardim do Éden, preste muita atenção, não há pecado no mundo. Eu quero que você imagine agora a cena do jardim. Imagina a cena do jardim, gente. O cenário perfeito que só será retratado novamente na eternidade. Um lugar sem pecado, sem erro, sem maldade, sem mentira, sem engano. Um lugar onde eu não preciso forçar, nem para sentir Deus, nem para fluir Deus, e nem preciso esmagar a minha carne, porque até a minha carne coopera com a comunhão que eu tenho com Deus. A cena e a vida de Adão era essa. Então diga para mim, o cenário é perfeito, sim ou não? O cenário é perfeito, sim ou não? Mas ainda assim, no verso 18, mesmo tendo Deus feito todas as coisas, quando ele percebe Adão dentro daquele cenário, que humanamente falando é de perfeição, não é Adão, mas é o próprio Deus que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Aí eu te pergunto, você vê Deus indo conversar com ele todos os dias, não como a gente aqui em espírito e em verdade, mas em pessoa. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, hein? Pessoa. Imagine absolutamente nenhum outro homem, nem mesmo Moisés, porque o viu de relance apenas pelas costas, mas Adão via Deus face a face. Adão conversava com ele em pessoa, ao ponto de um extraordinário se tornar cotidiano, de maneira tão tremenda que nem sabemos em que esfera aquela comunicação caminhava, se era por intermédio de palavras verbalizadas ou de pensamento, porque a presença de Deus enchia o jardim em sua glória, e Adão não precisava se privar dela para morrer, mas a tinha enquanto vivia. Vai ouvindo isso aí? Um homem que vê Deus em pessoa todo dia, tem falta de alguma coisa? Tem falta de alguma coisa? Não, porque você quer colocar na rotina o sobrenatural, mas Deus vê que um homem que vê Ele todo dia e fala com Ele todo dia vai sentir falta de alguma coisa, e Ele não se ofende com isso, porque quando Ele criou o homem, Ele não disse façamos igual, Ele disse façamos semelhante. Mas qual é o problema? O problema é que você rejeita a semelhança, o que você quer é ser igual.
A gente quer ser igual. A gente não percebe que quer ser igual, porque ninguém aqui em sã consciência quer tocar na glória de Deus. Mas por que eu estou dizendo que ainda assim a gente quer ser igual? Não admitimos nossas fraquezas, não perdoamos os nossos fracassos, colocamos a nossa consciência com uma culpa tão grande que não falamos com Deus depois de um tempo sem falarmos com Ele, porque sentimos vergonha dizendo: eu deveria buscar mais a Deus, eu deveria estar mais na presença de Deus, mas como eu já estou tanto tempo sem falar com Deus, eu tenho vergonha de falar com Ele. E pensa que isso é consciência, quando na verdade é a sua consciência de culpa, te culpando e te punindo. Porque Deus perdoa, Deus te quer de volta, Deus te chama pelo nome, porém você não admite ser tão falho, porque Deus é tão perfeito que Ele merece o teu melhor. E aí, por você não me conseguir entregar a régua do teu melhor, você tem se distanciado cada dia mais, porque você pensa que essa culpa é o suficiente para estabelecer uma sentença de afastamento de Deus. Aí você pensa que quem se aproxima mesmo culpado é sem vergonha. Não é sem vergonha, é alguém que está entendendo que a culpa não muda nada, mas o arrependimento e a confissão muda tudo. É alguém que se aceita, é alguém que compreende que realmente é falho. E a palavra de Deus é muito clara: um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. E por que eu estou falando isso ainda antes de entrar no texto sagrado? E tem tudo a ver, porque quantos de nós estamos deixando de viver em intensidade, em profundidade com Deus, porque achamos que a nossa humanidade e a nossa natureza criada por Deus nos afasta dele, quando na verdade era isso que Deus ia encontrar-se com Adão todos os dias. Ele vê Deus, Deus o vê, e ainda assim ele diz: não é bom que o homem esteja só. E por que então o Senhor entrega uma esposa para ele, uma mulher para ele? Porque o Senhor sabe que existem áreas da vida de Adão que, nem sendo ele Deus, ele preencherá. E por que não preencherá? Porque não o cabe, porque Deus não o fez igual, Deus o fez semelhante. Então quem está criando problema com isso é você. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus conhece a nossa humanidade, e através da nossa humanidade usará caminhos para melhorar e estreitar o relacionamento conosco. Suas fraquezas não determinam seu fim, elas determinam apenas o ponto de partida de por onde Deus começa a agir. A Bíblia é clara, o texto diz que Jesus ia passando, e passando viu um homem. Complete aí para mim, por favor. Passando ele viu um? Passando ele viu um? Só que quando os discípulos perguntam imediatamente, vendo que Jesus parou para observá-lo, imediatamente a vida do homem vira tese teológica. E eles começam a perguntar: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Completa aí, igreja, para que ele nascesse? Então veja, onde todo mundo vê apenas um cego, aonde todo mundo vê apenas a deficiência de um homem, Jesus não vê o que ele tem. O que ele tem? Deficiência. E qual é a deficiência? Cegueira. Os discípulos prontamente perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Porque os discípulos estão observando o que ele tem, e para os discípulos o que ele tem determina quem ele é. Ele é esmoleiro porque tem cegueira. Tem cegueira? É esmoleiro, deve ter pecado. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja, eles só observam o que ele tem, e só observam o que ele faz em razão do que ele tem. Se fosse o texto dizendo que eram os discípulos que estavam passando, ao invés de ser Jesus, certamente estaria escrito assim: quando os discípulos estavam passando, viram um cego. Porque eles só conseguiam visualizar a deficiência do homem. Tanto que eles perguntam sobre o homem, mas não chamam ele de homem, chamam ele de cego. Rabi, quem pecou? Seus pais ou ele, para que ele nascesse cego? Eles olham e só veem um cego. Jesus olha para o cego e vê um. As deficiências daquele homem, ou a deficiência daquele homem, não impediram Jesus de ver a identidade daquele homem. Abra a tua boca comigo agora e libere uma palavra de ordem dizendo: identidade. Está fraco? Diga identidade. Exatamente, identidade. Jesus reconhece a sua identidade.
Ele sabe quem você é. Por isso ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu já falei isso 1000 vezes e vou falar quantas 1000 vezes o Senhor mandar. Baseado nessa palavra, Deus está dizendo categoricamente a esta Israel, que vive se sentindo rejeitada, que vive sentindo que precisa de outros deuses, que vive sentindo que precisa se assemelhar a outras nações para ser igual a elas, porque não aceita a sua identidade definida. E qual é a identidade de Israel? Você não é o que dizem que você é. Você também não é o que a sua mente diz que você é. Você é quem eu estou dizendo que você é. Você nasceu no meu pensamento antes de nascer no ventre da sua mãe, antes de nascer na casa que te abrigou. Mas não, você fica buscando referências humanas para estabelecer a sua identidade divina. E aí quando você se depara com as suas deficiências, você começa a pensar que você é o que você tem. Por que tem gente que bugou na pandemia? Porque parou de produzir. E quando parou de produzir, bugou, porque esqueceu-se de quem era. Porque achou que era só o que fazia, achou que era só o que tinha. E você diz: Camila, se eu não tenho nenhuma deficiência tão relevante como essa, está ministrando essa palavra por quê? E o Senhor está dizendo: você tem deficiências, e essa aqui que ele tem não são as piores, mas a que você traz desde o ventre da sua mãe é pior. E não sou eu que estou dizendo, foi Davi que disse, Jeremias que falou. Eles disseram: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O Senhor é claro e ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem que diz que não peca já pecou mentindo, porque mentiroso é todo aquele que diz que não peca ou que não é pecador. São deficiências que a gente quer largar. Todo mundo aqui quer ser melhor para o Senhor. O problema é que em algum momento da nossa vida elas gritam tão alto que a gente pensa que a obra que Deus gostaria de começar na nossa vida, no ministério que Ele nos confiou, Ele não será capaz de concluir. Por quê? Porque essas deficiências são tão grandes que eu acho que Deus vai ter que acabar antes mesmo de começar. Porque você pensa que o que você fez é tão feio e a sua inconstância é tão desagradável e você anda tão aborrecido consigo mesmo, consigo mesma, que você pensa que isso reflete a mesma coisa que Deus pensa a seu respeito. O que é isso? De um tempo para cá, por causa dessas deficiências, você está começando a pensar que Deus pensa de você o que você pensa de si mesmo. Só que Ele está dizendo: eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Olha que coisa interessante. Aonde todos só veem um cego, Jesus consegue ver o homem. Jesus tem essa capacidade de olhar para o mesmo lugar que outras pessoas estão olhando e ver o que absolutamente ninguém está vendo. Jesus olha para um lugar que todas as pessoas estão olhando e as pessoas só veem o que está diante dos seus olhos, e Ele vê o que está por trás dos olhos que sofrem. Jesus, por exemplo, se passasse na Cracolândia, quando a gente passa lá, alguém olha e aponta e diz: olha, ali vai um cracudo. Jesus olha para o mesmo cracudo e diz: olha, ali tem um menino. Num prostíbulo ou num ponto de prostituição, humanamente falando, por causa daquilo que alguém faz, a gente define a identidade daquela pessoa por aquilo que ela está fazendo. Então a gente passa e diz: olha, é uma prostituta. Jesus passa olhando para a mesma prostituta, e antes de ver o que ela faz, ele consegue enxergar quem ela é. Ele olha e ele diz: olha, uma mulher. Ele tem essa capacidade. E Jesus está dizendo aqui: ei, antes de tudo que te afronta, que te humilha, que te diminui, eu estou contemplando a sua humanidade, e eu não quero que você se afaste dela para me alcançar, porque é confessando suas fraquezas que você se aproxima de mim. Quantos preferem manter distância? Eu vou dizer por quê. Porque a distância preserva a imagem que eu quero que você tenha de mim. Por que tem gente que na rede social é tão legal, mas pessoalmente não consegue estabelecer contato? Porque na rede eu consigo passar para você a imagem que eu quero que você tenha de mim. Mas intimidade e proximidade revela defeito. Então existem pessoas e momentos da nossa vida onde a gente quer se distanciar das coisas de Deus, porque os nossos defeitos se agigantam quando nos aproximamos do Senhor. Quanto mais próximo de Deus você está, mais evidente fica o seu pecado. Sim ou não? Sim ou não? É por isso que arrogantes caminham longe de Deus. Pode ver.
A maioria das pessoas que se acham muito estão distantes, porque quem está perto não consegue se achar. Não consegue. Só vê ele, só consegue reconhecer o quanto precisa descer. Jesus vê a humanidade desse homem a despeito da sua deficiência, e então diz para ele, e então os discípulos dizem para ele: Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele, nem os pais dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Parem de querer buscar respostas para estabelecer julgamento. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz: nem ele, nem os pais dele. Jesus emitiu aqui uma alternativa que não havia sido pensada por nenhum dos discípulos, porque na mentalidade deles, o que ele está vivendo é colheita de pecado dos pais ou dele. E por que eles fazem essa colocação? Vou lhe dizer. Eles nunca perguntaram isso acerca do leproso, nunca perguntaram isso acerca do paralítico, nunca perguntaram isso acerca de nenhuma outra pessoa que tinha alguma deficiência e ao longo do caminho Jesus havia curado, mas perguntaram acerca deste cego. E por que fizeram isso? Porque na verdade eles estão intrigados de Jesus parar para dar atenção a um homem que tem uma deficiência de nascença. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Existem alguns julgamentos precipitados ao nosso respeito, que eles na verdade não estão baseados no interesse que as pessoas têm, verdadeiro em quererem saber da gente. O que elas querem saber é o que Jesus viu na gente, o que Jesus está fazendo aqui. Quando para e olha para este homem, intriga os discípulos. Como é que um homem nesse estado teve atenção? Como é que um homem nesse estado está tomando o tempo de Jesus sem que sua boca nem mesmo seja aberta? Existem palavras que as pessoas querem determinar sobre a nossa vida, mas não porque tem nenhum interesse nelas, é porque querem saber o porquê Jesus me escolheu. Por que Jesus escolheu? Grita tanto. Por que Jesus escolheu? Fala tão baixo. Por que Jesus escolheu? Dá glória alto. Por que Jesus escolheu? Não dá glória. As pessoas especulam, porque elas querem ter uma razão pela qual o tempo de Deus é usufruído por você. Elas querem ter uma razão de por que Deus se propôs a estabelecer um plano novo na sua vida. Elas querem entender o que havia em você para que Ele parasse um andamento de um caminho e de uma jornada e desse atenção para você. É isso que está intrigando os discípulos. Não é por causa do cego, é por causa de Jesus. E aí tem gente aqui nessa noite que está perturbado dizendo: Camila, quando eu estava no mundo virado na lama da idolatria, envolvido com droga, sexo, pecado, tudo que não presta, envolvido em uma cambada de festa, metendo êxtase para tudo que é lado, ninguém queria saber o dinheiro que eu pagava a minha cerveja, ninguém queria saber que horas eu saía de casa, que horas eu voltava. Mas é eu botar uma Bíblia debaixo do braço e entregar minha vida para Jesus que eles começam a querer saber aonde está andando, com quem está andando, que horas chega, que horas volta para casa. E aí você fica perturbado dizendo: é muito difícil ser crente. E o Senhor está dizendo: não, é tão bom que tua vida passou a ser interessante só depois que tu me conheceu. Ninguém queria saber de você até então. Falando aqui nessa atmosfera é bom, mas vivendo isso no dia a dia é o aço, irmão. Ou irritação. Querem saber e especulam. Olha para quem está do teu lado e diga: estão especulando você. Você pode não saber, mas tem almoço, que quem está sendo servido é você. É assim. E eu não estou falando isso para te amedrontar, eu estou falando isso para dizer: dorme em paz. Porque você está tentando trazer para as pessoas uma resposta que nem você tem. Então o que você começa a fazer? No caso nosso, não no dele. Você começa a viver um tipo de vida que seja o suficiente para responder às especulações que as pessoas andam tendo a seu respeito, para saber se você é crente de verdade, se é bom marido de verdade, se é bom pastor de verdade, se é uma pessoa generosa de verdade. Você começa a viver uma vida para corresponder às expectativas e às especulações dos outros. Aí você vai ficando cansado de servir, cansado de
de adorar. E no final acha que difícil é o evangelho. Não, não é. Difícil é que você percebeu que por causa da perseguição e da especulação, você começou a usar toda a sua energia, toda a sua devoção para ter status social de santidade e tentar calar a boca do povo com teu testemunho. E isso está te esgotando. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: você não tem a resposta que eles procuram. Você não tem obrigação de corresponder à expectativa de nenhum especulador. Usa a tua energia para me adorar em espírito e em verdade. Não foi você que parou e olhou para mim. Fui eu que parei e olhei para você. João capítulo 15. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está cansado? Diga, está cansado? Não é de culto, é de tentar dar resposta. Você não está cansado de ministério. Você está cansado de ter que se esforçar para mostrar que a unção é verdadeira. Você não está cansado da palavra. Não. Você está cansado porque está usando tudo que Deus te deu para servir a Ele, servindo às expectativas que estão sendo debruçadas sobre você, de gente que emoldura você dentro de um lugar onde nem eles se colocam. E você acha que tem que atender essas expectativas. É disso que você está cansado. Só que, a exemplo da vida do cego, nós vamos sair daqui nessa noite entendendo o que Jesus explicou. E João escreveu no capítulo 15, quando ele disse: não fostes vós. Olha o que o texto diz: e passando Jesus, viu um homem. Então presta atenção, o homem era cego. Passando Jesus, viu um homem. Quem viu quem? Jesus viu quem? E o homem era... podia ver a Cristo? Então quem viu quem? Quem viu quem? Jesus está dizendo: você quer dar através da sua vida respostas que só eu posso dar, porque quem te escolheu fui eu. Quem sabe o motivo pelo qual eu te escolhi fui eu. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Fala a verdade, fala a verdade. Você também não sabe o que ele viu. Fala sério. Não sabe o que ele viu. Tem coisas que só a eternidade vai revelar. A canção que o irmão Wesley cantou aqui, ele disse que tem sido a canção da vida dele, tem sido a canção da minha vida há mais de 30 dias. E interessante que eu fui capturada por essa canção, não só pela melodia, harmonia maravilhosa, voz impecável, mas por uma parte que diz desprezível. E eu comecei a perceber que realmente eu não fluiria em nenhuma outra coisa senão no chamado do Senhor. E aí o Senhor começou a me lembrar dizendo: eu não te escolhi porque você era boa, eu te escolhi porque se eu não te escolhesse ninguém te escolheria, porque você era desprezível. Então como é que eu vou responder à indagação de pessoas que especulam e criam julgamentos precipitados a meu e a seu respeito, se eu também não tenho essa resposta? Eu não vou mais me martirizar. E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu não quero você se martirizando. Eu não quero você em conversa fiada de WhatsApp. Eu não quero ver você batendo boca em Facebook. Eu não quero ver você printando coisa e mandando pelo direct para tentar explicar isso ou aquilo. O Senhor está dizendo a quem tem ouvidos aqui, para que possa ouvir. Ele está dizendo: pare, porque essas indagações não são sobre você, mas são sobre aquilo que eu vi em você. Agora tem uma coisa boa, e se eu fosse você, começava a reagir debaixo dessa palavra, porque quando eles perguntam: ou foi ele ou foi os pais, Jesus chega dizendo: nem ele nem os pais, isto aconteceu para que a obra do meu Pai se manifeste aqui na terra. Sabe o que ele está dizendo? Isso não é sobre ele, nem sobre os que vieram antes dele. Isso é sobre Deus. Isso é sobre Deus, porque dele, por ele, nele e para ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Nem ele nem os pais.